E aí, a contagem regressiva terminou. O tema de hoje é, sem dúvida, a semana mais intensa da temporada de balanços do primeiro trimestre de 2026, que está começando exatamente agora. É o seguinte, pensem nisso como o Super Bowl do mercado financeiro brasileiro, essa é a nossa cobertura especial, e a gente vai destrinchar tudo o que está em jogo. Só para dar uma dimensão do tamanho do evento, mais de 30 empresas vão divulgar seus resultados em questão de poucos dias. A gente está falando dos verdadeiros pesos pesados da nossa economia. Nomes gigantes tipo Itaú, Bradesco, Ambev, Magazine Luiza e o Mercado Livre. É uma enxurrada de informações chegando no mercado e olha, as expectativas estão lá do teto. Mas por que essa semana é tão importante para o investidor? Bom, não é só um bando de números do passado, tá? Esses balanços são, na verdade, o termômetro em tempo real da saúde financeira do país. Eles vão provar, preto no branco, quais estratégias de sobrevivência deram certo sob a pressão que o mercado está passando. Então, se tem uma semana que o investidor simplesmente não pode piscar, é essa. E a nossa agenda de hoje está dividida assim. Primeiro, a super semana. Depois, o peso dos juros. Na sequência, o duelo dos bancos, seguido pela Ambev e a premiamização. Aí a gente vai para a batalha do varejo e fecha com o veredito do mercado. Bora lá? Ponto 1. A super semana do primeiro trimestre. Ponto 2. O peso dos juros. Olha, antes da gente mergulhar nas empresas, a gente precisa falar do elefante na sala, que é a taxa Selic. Esse ambiente de juros altos que a gente está vivendo é um vento contrário fortíssimo. Ele sufoca demais os setores como o varejo e o consumo, que dependem ali do crédito mais fácil e do dinheiro no bolso do brasileiro. Isso acaba forçando essas corporações a fazerem literalmente muito mais com muito menos. Toda essa pressão macroeconômica acaba se traduzindo em uma sigla em inglês chamada WAC, que é o custo médio ponderado de capital. Traduzindo do economês pra gente, é basicamente a taxa média que a empresa paga para conseguir financiar as operações dela. Com os juros lá no alto, pegar dinheiro emprestado ou rolar dívida fica muito, muito caro. Financiar o capital de giro vira um desafio gigantesco. Então, quem conseguiu enxugar as dívidas sai na frente. Quem ainda depende muito de crédito vai ter que mostrar uma eficiência operacional absurda para conseguir entregar lucro e sobreviver à lupa dos investidores. Ponto 3. O duelo dos bancos. O sistema financeiro, como a gente sabe, é a espinha dorsal da economia. E ele reage de um jeito bem peculiar a esse cenário de juros. Se você está gostando deste vídeo, deixe um like e comente abaixo sobre qual empresa ou ativo você gostaria que fosse o próximo vídeo. E não se esqueça de nos seguir. E aqui a gente tem uma disputa clássica. De um lado da arena, o Itaú. Eles vêm se consolidando como os campeões da consistência. A estratégia deles, uma eficiência digital enorme, cortando estrutura física e focando agressivamente em dar crédito para quem tem menos risco de não pagar. Do outro lado, o Bradesco atua agora como o desafiante. Eles estão passando por um turnaround, ou seja, uma fase de reestruturação super crítica e custosa nas agências físicas. Mas o Bradesco tem um trunfo gigante na manga, o braço de seguros deles. Historicamente, a Sara funciona como um escudo maravilhoso quando os juros estão punindo o resto da operação. E quando a gente olha para as projeções, a diferença entre eles fica bem clara. O retorno sobre o patrimônio líquido, o famoso ROE, que basicamente mede a eficiência do banco em gerar lucro com o dinheiro de quem é acionista, está projetado em impressionantes 21,8% para o Itaú. Enquanto isso, o Bradesco está ali suando para tentar bater os 14,5%. A inadimplência longa está bem controlada no Itaú, em 2,9%, contra 4,5% do Bradesco. E se a gente olhar para a margem líquida e para a eficiência, a história se repete. É basicamente a agilidade de um modelo cada vez mais digital, enfrentando o peso do custo de reestruturar uma rede física gigantesca. Ponto 4. Ambev e a premiamização. Saindo um pouco dos bancos, a Ambev está travando uma verdadeira guerra contra a inflação global em coisas como o alumínio da latinha e os insumos agrícolas. E como é que a gigante das bebidas se defende? A primeira tática deles é a premiumização. Isso significa focar com tudo em cervejas mais caras, tipo Spaten, Corona, Stella, que dão um lucro muito maior por cada garrafa vendida. Mas a segunda tática é onde a mágica realmente acontece, que é a plataforma BIS. A Ambev parou de ser só uma vendedora de cerveja. Ela transformou a relação com o pequeno varejista num baita ecossistema de logística e tecnologia financeira. Eles agora têm os dados de estoque do barzinho em tempo real. Isso corta gasto com o intermediário, melhora a rota de entrega e protege a margem de lucro de um jeito espetacular. Ponto 5. A batalha do varejo. Apertem os cintos agora, porque esse é, sem dúvida, o duelo estratégico mais esperado do comércio eletrônico brasileiro. A gente está falando de dois verdadeiros predadores brigando pelo topo da cadeia alimentar, só que usando estratégias completamente diferentes. O Magazine Luiza é o grande pioneiro do modelo OMO de misturar o online com o offline. Eles olham para as lojas físicas não como uma despesa do passado, mas como mini centros logísticos que são vitais para entregar aquele produto super rápido. Já o Mercado Livre é a fera do marketplace que nasceu 100% na nuvem. Eles trabalham quase que exclusivamente conectando vendedores independentes aos compradores, turbinados por um domínio absoluto em serviços financeiros, através do ecossistema do Mercado Pago. Olhando as projeções do trimestre, a gente vê que eles estão em momentos diferentes do jogo. O Mercado Livre tem uma previsão agressiva de crescimento do volume total de vendas entre 28% e 32% e ostenta uma margem de lucro operacional, EBITDA, de 18,2%. O segredo deles? Ganhar numa escala absurda com parceiros e faturar muito vendendo anúncios dentro da própria plataforma. Por outro lado, o Magalu projeta uma margem de 6,5%. Eles estão numa operação super complexa para tentar equilibrar o próprio estoque com as vendas de terceiros, usando muito o super app deles para não perder o terreno que já conquistaram.
E por que a gente tem que entender esses modelos? Porque a geografia do Brasil não perdoa, né? Dominar o varejo nacional significa conseguir furar o trânsito caótico de São Paulo e, na mesma tacada, entregar uma mercadoria cortando os rios da Amazônia e as imensas distâncias do Nordeste. O Magalu resolve essa dor de cabeça brutal usando as mais de 1.000 lojas locais como pontos avançados para liquidar a famosa última milha. O Mercado Livre, como não tem a âncora da loja de rua, joga pesado injetando rios de dinheiro numa frota de aviões própria e em centros de distribuição gigantescos espalhados por aí. No fim das contas, são duas soluções geniais para um mesmo problema monumental. Ponto 6. O veredito do mercado. O fato é que, agora, o mercado só vai bater palma para quem conseguir provar que tem um controle total da eficiência operacional e que consegue entregar um crescimento de qualidade e não só fazer volume a qualquer custo. E olha, podem ter certeza de uma coisa: o time do Rastro vai acompanhar cada segundo desse evento de perto. A gente vai dissecar cada linha dos balanços que saírem nessa super semana. Quem acompanha nossa análise aqui está sempre um passo à frente da informação. O jogo financeiro mudou, pessoal. A convergência entre tecnologia, varejo e finanças nunca saltou tanto aos olhos. E para fechar nossa análise profunda de hoje, eu deixo a grande reflexão. No meio de gigantes como Itaú, Bradesco, Ambev, Magalu e Mercado Livre, qual empresa você mais quer ver o resultado? Um abraço e até a próxima análise.